A projeção cartográfica do Levante revela a fala transformante do Mar Morto como o eixo de tensão estrutural central. Observamos a estratigrafia da Idade do Ferro, onde as fundações de pedra bruta definem o limite da soberania antiga. Não se trata de um cenário estático, mas de uma configuração estrutural que dita o movimento das massas há milênios. A análise geoespacial identifica o corredor costeiro como a Via Maris ligando o delta do Nilo às planícies do norte. Esta rota comercial e militar funcionava como um vetor de força que obrigava as tribos locais ao isolamento tático. O relevo de calcário cenomaniano das montanhas centrais oferecia a vantagem defensiva necessária para a resistência. A topografia acidentada de Judá permitiu o desenvolvimento de técnicas de guerrilha contra exércitos de infantaria. A arqueologia documental utiliza a estela de Tel Dan para confirmar a extensão territorial da monarquia em declínio. Nesta pedra de basalto, lemos o registro técnico de fronteiras que foram rompidas e reconstruídas por vetores rivais. As coordenadas descritas no texto de Números 34 seguem com precisão as bacias hidrográficas do sul. Não há espaço para abstrações quando a geologia impõe o Rio Jordão como uma barreira de depressão profunda e seca. A anomalia geográfica da bacia do Mar Morto cria um vácuo logístico que separa o planalto da planície litorânea. Cada ponto de observação no topo das colinas de Samaria servia como um centro de comando e controle rudimentar. A visibilidade técnica entre os picos permitia a transmissão de dados por sinais ópticos de fogo durante o cerco. O caminho dos reis ao leste operava como uma via paralela, protegida pela escarpa intransponível do Vale do Rift. O controle dessas duas artérias principais determinava a viabilidade econômica de qualquer entidade política local. As fronteiras não eram linhas imaginárias, mas a intersecção entre a capacidade de irrigação e a dureza do solo. As escavações em Tel Arad revelam a presença de óstracos que funcionavam como ordens logísticas de fronteira seca. Estes fragmentos de argila documentam a distribuição de suprimentos para guarnições posicionadas no limite do Zin. A administração central em Jerusalém dependia da integridade destes postos avançados para manter a sua soberania. A configuração estrutural do Negueb agia como uma zona de amortecimento contra incursões vindas do Sinai profundo. A geologia impunha que qualquer força invasora de grande escala ficasse restrita aos vales de drenagem aluvial. Isso permitia que os defensores utilizassem as cristas elevadas para ataques de flanco e interrupção de suprimentos. O passado geológico moldou a estratégia militar muito antes da codificação dos primeiros sistemas de leis sociais. A rocha-mãe é a verdadeira arquiteta das divisões que observamos nos mapas de satélite de alta resolução de hoje. Entender a estratigrafia é entender a permanência do conflito estrutural em uma terra de escassez hídrica aguda. Cada extrato de destruição em Megido é um dado técnico sobre a falha na manutenção das linhas de defesa externa. A arqueologia não busca sentimentos, mas evidências materiais de como a topografia forçou decisões de sobrevivência. A Terra exige um conhecimento profundo da hidrologia para que qualquer ocupação humana seja minimamente duradoura. A soberania é uma função direta da capacidade de controlar as passagens de montanha e os poços de água profunda. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino. O Flipbook, As Palavras Têm Poder, conecta a neurociência e sabedoria antiga. Ele ajuda a silenciar a autocrítica e alinhar sua mente ao propósito real. O link para esta ferramenta de transformação está no comentário fixado logo abaixo para todos os interessados. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança constantemente sobre as mesmas bases geográficas. História, arqueologia e fé se entrelaçam mais do que parece na superfície de nossos mapas políticos modernos. Conheça o Flipbook As Palavras. Tem poder para entender como a narrativa molda a percepção. O link está no vídeo. A transição do bronze recente para a Idade do Ferro marcou uma reconfiguração nas táticas de ocupação do terreno. O uso de terraços agrícolas no calcário permitiu a expansão populacional para áreas antes consideradas estéreis. Esta inovação técnica gerou a necessidade de novas fronteiras administrativas
para gerir a produção de cereais. A estela de Merneptah é o primeiro registro extrabíblico que situa um grupo étnico dentro desta lógica espacial. O documento egípcio descreve uma campanha militar que visava restaurar o controle sobre o corredor da Via Maris. As cidades-estado cananeias operavam em uma configuração estrutural de vassalagem dependente do poder do faraó. Com o colapso do sistema de palácios, as tribos das montanhas ocuparam o vácuo de poder nas zonas de transição. As fronteiras bíblicas de Israel surgem como uma resposta organizada à pressão externa de impérios em expansão. O registro arqueológico de Berseba mostra uma cidade planejada para ser o limite sul da infraestrutura estatal. Seu sistema de armazenamento de grãos e água era vital para sustentar a cavalaria que patrulhava as rotas do sul. A fronteira era um sistema dinâmico de postos de escuta e fortalezas interconectadas pela topografia do Negueb. No norte, o Monte Hermon funcionava como uma âncora geográfica que definia o limite das bacias do rio Litani. A arqueologia de Hazor confirma que esta metrópole era a chave para trancar ou abrir o portão das invasões sírias. A destruição sistemática desta cidade marca os períodos de retração territorial e perda de controle estratégico. Os óstracos de Arad mencionam especificamente a movimentação de tropas Quitim para reforçar a defesa da fronteira. Este dado técnico prova que a logística de segurança nacional era uma prioridade documentada pela burocracia real. A conexão entre a topografia e a tática de guerrilha é visível nas passagens estreitas de Male Adumim no deserto. Nesses desfiladeiros de calcário, a superioridade numérica era anulada pela vantagem posicional dos defensores. A anomalia geográfica do deserto da Judéia criava um refúgio natural para forças dissidentes e centros de comando. As cavernas de Qumran e Ein-Gedi não são apenas locais religiosos, mas pontos de suporte logístico em terreno duro. A arqueologia moderna utiliza drones e lidar para mapear estas rotas de fuga e infiltração usadas há 3.000 anos. Os resultados mostram que as fronteiras descritas nos textos sagrados coincidem com os limites da viabilidade técnica. A fé fornecia o software cultural enquanto a geografia e a engenharia forneciam o hardware para a sobrevivência. Os tratados de vassalagem neo-assírios mostram como as fronteiras eram redesenhadas para extrair tributo máximo. Israel e Judá foram comprimidos por estas forças tectônicas da geopolítica antiga entre o Nilo e o Eufrates. A resiliência de uma cultura depende da sua capacidade de ler corretamente o relevo e adaptar sua defesa a ele. O mapeamento das camadas de cinzas em Laquis demonstra o custo de uma falha na inteligência de fronteira profunda. A arqueologia é a ciência de ler o que restou quando a estrutura política ruiu sob o peso da pressão geográfica. Cada muro de pedra seca encontrado nas colinas conta a história de um camponês que também era um soldado de vigia. A terra não perdoa erros de cálculo tático, nem a negligência com os recursos naturais limitados do ecossistema. A compreensão do passado exige uma análise fria dos dados estratigráficos e da hidrologia das bacias orientais. As fronteiras são cicatrizes de decisões tomadas em momentos de crise extrema sob o calor do sol do Oriente Médio. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino. O flipbook. As palavras têm poder conecta a neurociência e sabedoria antiga. Ele ajuda a silenciar a autocrítica e alinhar sua mente ao propósito real. O link para esta ferramenta de transformação está no comentário fixado logo abaixo para todos os interessados. A análise estrutural da Bacia do Jordão revela uma zona de subdução que define a segurança do flanco oriental. O controle das escarpas de Gileade permitia a detecção antecipada de qualquer movimento vindo do caminho dos reis. Esta rota transjordânica era o espelho da Via Maris, servindo como o conduto principal para o comércio de incenso. A configuração estrutural da Transjordânia forçava os exércitos a marchar em colunas estreitas e vulneráveis. A arqueologia de Esbom e Dibon mostra como os reinos vizinhos tentavam contestar a hegemonia sobre este platô. A estela de Mecha fornece a perspectiva do adversário sobre a definição de limites territoriais e de vassalagem. O documento narra a revolta de Moabe contra a casa de Omri,
buscando retomar cidades fortificadas na fronteira. Esta luta constante por cada hectare de terra arável é a constante que define a história do Levante meridional. A geologia do calcário facilita a criação de cisternas, permitindo que a ocupação humana suba para as montanhas. Sem a tecnologia de impermeabilização de tanques, a fronteira de Israel estaria restrita apenas às margens dos rios. A engenharia civil antiga foi o multiplicador de força que permitiu a existência de um estado nas terras altas. A topografia forçou a criação de cidades-fortaleza como Gezer para guardar os acessos à subida para Jerusalém. Gezer funcionava como um centro de inteligência geográfica, monitorando o tráfego na planície da Filístia abaixo. A anomalia geográfica da Cefelá, ou zona de transição, era o principal teatro de operações da guerrilha antiga. Lá, as florestas e vales sinuosos permitiam emboscadas contra unidades de cavalaria que tentavam subir a serra. A arqueologia militar identifica em Khirbet Qeiyafa uma fortaleza datada do início da monarquia de Ferro II. Sua localização estratégica domina o Vale de Ela, uma das poucas rotas naturais de invasão para o coração de Judá. A arquitetura de casamatas desses muros reflete uma preocupação técnica com a resistência a máquinas de cerco. O padrão de assentamento segue rigorosamente a linha de separação entre o solo fértil e a rocha nua do deserto. As fronteiras bíblicas não são apenas teologia, mas um relatório de viabilidade econômica e defensiva regional. O Mar da Galileia, no norte, funcionava como o ponto de convergência para o controle hídrico de todo o Vale Superior. Quem dominava as nascentes do Jordão, no Dan, possuía a alavanca estratégica sobre toda a agricultura do sul. Por isso, a arqueologia em Tel Dan revela camadas massivas de fortificações e portões de entrada monumentais. A topografia do norte é marcada por vales transversais que facilitam o movimento leste-oeste de tropas pesadas. Isso exigia uma presença militar constante para evitar que o reino fosse cortado ao meio por um ataque rápido. As fronteiras eram mantidas por um equilíbrio precário entre a força das armas e o conhecimento do terreno local. A geografia antiga dita os movimentos contemporâneos porque as montanhas e rios não mudaram de posição relativa. A estrutura da realidade física permanece como o árbitro final de todas as pretensões de domínio e soberania. Analisar as fronteiras bíblicas é estudar a aplicação prática da geoestratégia em um ambiente de alta hostilidade. A resiliência estrutural de um povo está intrinsecamente ligada à sua capacidade de se fundir com a sua paisagem. A história é uma espiral que retorna aos mesmos pontos de tensão, mas com uma consciência coletiva ampliada. Se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas, conheça o Flipbook no link fixado. A reflexão técnica nos conduz à conclusão de que a topografia é a linguagem primária da história do Oriente. O calcário e o basalto guardam a memória de cada linha traçada por reis que entenderam a força da geologia. As fronteiras bíblicas estabeleceram um precedente de soberania, baseado na defesa natural e na gestão da água. O registro arqueológico é a prova material de que a estrutura do passado continua a sustentar o presente atual. A anomalia geográfica do Levante o torna um laboratório perpétuo de como as civilizações lidam com o limite. Ignorar as lições da estratigrafia e da topografia é ignorar as regras fundamentais da sobrevivência no corredor. A arqueologia de Israel continuará a revelar novos dados que confirmam a precisão técnica das fronteiras antigas. A fé e a ciência geográfica se encontram na busca pela compreensão de como um povo se torna parte de sua terra. O próximo estágio de nossa investigação nos levará às profundezas do sistema hidráulico da cidade de Davi. Analisaremos como o túnel de Ezequias foi uma obra de engenharia desesperada para salvar a capital do cerco. A conexão entre a água e a soberania será explorada através de dados técnicos de escavações subterrâneas recentes. Entenderemos como a cidade resistiu ao império mais poderoso da época através do controle de uma única fonte. A geologia de Jerusalém será o cenário para este novo documentário sobre resistência e inovação na Idade do Ferro. Cada pedra removida nos aproxima da verdade sobre como a estrutura da realidade
foi forjada em tempos de crise. Acompanhe os próximos capítulos desta série documental que conecta o solo antigo com a nossa compreensão atual. O poder das narrativas e das evidências arqueológicas é o que nos permite decifrar o código de nossa existência. Se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas, conheça o flipbook no link fixado. Depois continue sua busca pelo conhecimento clicando em um dos vídeos sugeridos agora na sua tela lateral.